Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, apenas o verso de número 6. Exorta da mesma forma os jovens a que tenham mente sóbria ou a que sejam prudentes. Irmãos, nós estamos dando continuidade à nossa série de doutrinas direcionadas especialmente para os jovens, falando sobre a importância dos jovens serem prudentes em tudo, né? Nesse aspecto a gente está falando principalmente acerca de relacionamentos. Nós já falamos sobre a prudência dos jovens em seu relacionamento familiar, relacionamentos perigosos, relacionamentos piedosos, e das últimas vezes nós falamos um pouco sobre seu relacionamento com a igreja local. Eu sei que os jovens passaram um bom tempo ouvindo a nossa série de mensagens para os casados, né? Então agora os casados estão retribuindo a paciência, ouvindo também um pouco sobre nossa série dirigida aos jovens, o que no final das contas acaba sendo bom para os dois grupos, tá? Especialmente no que nós vamos tratar hoje. Eu tenho apenas só mais 2 temas para tratar com os jovens, e aí a gente vai partir para a próxima classe de pessoas, tá? Nós vamos tratar um desses temas hoje, e na próxima oportunidade a gente finaliza então essa parte dos jovens. Vamos abrir em Efésios capítulo 5, e aí nós vamos ver o tema que nós vamos lidar com os jovens hoje, tá? Efésios 5, vamos fazer a leitura do verso 15 e o versículo de número 16. Efésios 5, versículo 15 e o verso de número 16. Amém? Diz assim: lembrando que lá sejam prudentes em tudo. Agora vamos ver o que Paulo fala aqui. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o relacionamento do jovem com o uso do seu tempo, a maneira como ele lida com o seu tempo. Os irmãos podem perceber aqui que o apóstolo Paulo ele liga a prudência ao sábio, e ele liga o sábio àquele que sabe administrar bem o seu tempo, a maneira como ele usa o seu tempo. Então o sábio, ele pensa na maneira como ele vai usar melhor o seu tempo para a glória de Deus, porque isso não é uma questão muito fácil, né? O sábio ele vai tentar equilibrar todos os seus deveres, suas responsabilidades, como por exemplo a sua família, seus estudos, seu trabalho, a igreja local, sua vida pessoal, relacionamentos, deveres e outras responsabilidades mais. E para que ele consiga lidar com todas essas questões, ele vai ter que saber usar o seu tempo, tá? Então existem muitos temas importantes na Bíblia. Existem muitos temas que os jovens devem aprender, mas todos eles só podem ser executados de acordo com o uso do seu tempo, tá? Desde aquilo que nós falamos sobre a igreja local, para que você execute bem a sua vida cristã, você vai ter que saber lidar com a maneira como você utiliza o seu tempo. Tá obrigado, né? Então nós vamos estar lidando com isso hoje. Agora, por quê? Porque esse tema, irmãos, acerca do uso do tempo, não é apenas importante para toda a igreja. Aqui o apóstolo Paulo está falando com todos os irmãos, com toda a igreja, mas a Bíblia, ela aponta principalmente para a maneira como os jovens devem usar o seu tempo. Apenas escutem, olha o que diz. Eclesiastes 12, versículo 1, fala o seguinte: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Lembre-se do seu Criador sempre, claro, mas especialmente se você é um jovem. Se você é um jovem, o tempo da sua mocidade é um tempo que Deus deseja de uma forma intencional que você veja e utilize ele para a glória do Senhor. Salomão também escreve Eclesiastes 11, verso 9 e 10, olha o que diz: alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração, remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Mais uma vez, aproveitem enquanto vocês são jovens. Agora, aproveitem com sabedoria, com prudência. Por quê? Porque a adolescência e a juventude são vaidade, vai passar. Então é um momento da vida de vocês que vocês têm que aprender a utilizar. Todos nós temos que saber andar prudentemente.
todos nós. Mas a Bíblia enfatiza isso principalmente na vida de um jovem. Então eu achei que, se a gente quer seguir um cronograma bíblico, né, seria importante a gente falar a maneira, então, como é que a Bíblia deseja, jovem, que você utilize melhor o seu tempo, tá? Nesse texto de Efésios, olha aí, Efésios novamente, o apóstolo Paulo, ele utiliza a palavra remindo o tempo na nossa versão, mas antigamente, nas Bíblias antigas, né, às vezes, com o passar do tempo, algumas palavras na Bíblia vai mudando. E algumas Bíblias antigas colocavam a palavra redimindo o tempo. A ideia de redimir, de redenção. Que significa o quê? A redenção significa você comprar algo por algum preço. Então, por exemplo, quando a gente diz que Jesus Cristo nos redimiu, o que é que nós estamos falando? Que Jesus nos comprou por algum preço. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, jovens, ou todos nós, vocês têm que aprender a comprar o tempo de vocês. Por que comprar? Por que não só aproveitar? Ele não está dizendo aproveite o tempo de vocês. Ele está falando, compre, pare para pensar, olhe, escolha bem e compre. Talvez alguns comentaristas falam que ele está contrapondo esse versículo com o verso de número 8. Olha o que diz o verso 8. Porque noutro tempo vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Ou seja, vocês tiveram um tempo, mas esse tempo que vocês tiveram antigamente, vocês não eram cristãos. Então vocês desperdiçaram aquele tempo. O tempo que Deus lhe deu na sua vida, antes da conversão, você perdeu aquele tempo. Aquele tempo não vai voltar mais. E agora que você é um cristão, agora que Deus lhe salvou e comprou você, Ele quer que você redima o tempo que lhe resta. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 4, ele fala a mesma coisa. Vocês já passaram muito tempo no pecado de vocês antigamente, na bebedice, na glutonaria e várias outras coisas. Agora, use o resto do tempo de vocês para Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo, é momento de vocês comprarem o tempo que resta para vocês. Isso de uma forma intencional. A imagem dele aqui é de alguém que está no mercado, olhando para as vitrines e pensando o que ele vai fazer com o dinheiro que ele tem. O que ele vai comprar? Ele não pode comprar tudo. Ele tem que pensar naquilo que ele vai levar para casa. Então ele está dizendo, pensem prudentemente como é que vocês vão usar esse dinheiro. É como quando você sai para algum lazer, você leva um dinheiro contado. Aquele dinheiro que você tem vai servir para tudo. Vai servir para você tomar café, vai servir para você comer, vai servir para você brincar, se divertir. Agora, quando esse dinheiro acabar, já era. Não tem mais. Então ele está dizendo, você só tem esse tempo agora. Então gaste bem esse tempo. A diferença é que quando você sai com dinheiro, você sabe quanto é que tem, né? Já o tempo não. O tempo você não sabe. Então pense bem como é que você vai gastar. A segunda coisa interessante é que a palavra tempo que o apóstolo Paulo utiliza aí, remindo ou comprando, adquirindo o tempo, não é a palavra que nós utilizamos para o tempo de 24 horas. Né? Aqui não é no grego a palavra cronos, de onde a gente fala cronômetro, né? O que é um cronômetro? Aquele que vai marcar os minutos, os segundos. Então o apóstolo Paulo não está pensando em um tempo de 24 horas, em um dia. A palavra que ele usa para tempo aqui é um tempo kairos no grego, né? Que dá a ideia de um tempo fixado. É uma janela, é um momento, é um período que tem início, meio e fim. Não é um tempo só de 24 horas, é um tempo prefixado e que você só tem aquele tempo para você gastar. Não vai ter mais, não vai ter menos, você só vai ter aquele momento. Algumas pessoas até acham melhor traduzir isso aqui como oportunidade. Aproveitem a oportunidade que Deus deu para vocês. Por que isso? Porque um dia de 24 horas, a gente olha e acha que a nossa vida não é aquilo, né? Mas é, né? A maneira como você gasta a sua rotina é a maneira como você gasta a sua vida, é o seu tempo. Se você não costuma ler a Bíblia durante o seu dia, tá? Se você não lê a Bíblia durante o seu dia, esse é sinal que você não lê a sua Bíblia durante a sua semana. Porque a maneira como você gasta o seu dia é como você gasta a sua semana. E se você não costuma ler sua Bíblia durante a semana, é sinal que você não costuma ler sua Bíblia durante o seu mês. É sinal, se você não lê durante o seu mês, é muito provável que a leitura bíblica não faz parte da sua vida. Então, a maneira como você está usando o seu dia é literalmente como você está gastando a sua vida. Entendeu?
Teve até um puritano uma vez que disse o seguinte, né, que Deus ele lhe deu o tempo de hoje, Satanás ele deu o dia de amanhã. Em que sentido? No sentido que para Satanás ele bota tudo para amanhã, nada para hoje. Já Deus não, faça hoje. Hoje seu vídeo do Espírito Santo, a porta da graça está aberta hoje. Não te glorie no dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. E quando você usa o seu dia, colocando as coisas de hoje para amanhã, é assim que você está gastando o seu dia. E é assim que você está gastando a sua semana, você está gastando o seu mês, você está gastando o seu ano, você está gastando a sua vida. Então, percebe por que Paulo prefere usar um tempo em vez de calendário, de dia de 24 horas, que a gente olha e acha que não é nada? Pelo contrário, ele usa um tempo limitado. Você só tem isso aqui para vocês. Então, aproveitem bem esse tempo, porque esse tempo vai passar. Ouçam bem aquilo que vocês estão ouvindo, aquilo que vocês vão agir, a maneira que vocês vão gastar o tempo de vocês. Tá? Então, é muito importante a maneira como o apóstolo Paulo coloca isso, principalmente para nós, obviamente, que somos jovens, tá? Então, o que nós vamos fazer hoje para aproveitar o uso do tempo? Eu quero tratar de 3 pontos apenas. Em primeiro lugar, para que você use bem o seu tempo, para que você possa redimir o seu tempo, eu quero mostrar que para remir o tempo, devemos ter consciência da importância do tempo. Quando você tem ideia da importância do tempo, aí você vai querer usá-lo de maneira sábia, tá? Vamos para Salmo de número 90. Salmo de número 90, verso 12. Então, em primeiro lugar, quero mostrar que para remir o tempo, devemos ter consciência da importância do nosso tempo. Salmo 90, versículo de número 12. Algum irmão que achou, pode fazer a leitura. Ensina-nos a contar os nossos dias, ao alcancemos coração sábio. Olha isso. Isso é uma oração do salmista para Deus. Ele está dizendo: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós possamos alcançar um coração sábio. Para ele o tempo era tão valioso que ele ora a Deus para que Deus lhe dê graça e sabedoria para a maneira como ele gasta o seu tempo, a maneira como ele gasta os seus dias. Por quê? Porque para o salmista, o seu tempo, os seus dias são assuntos valiosos, a ponto dele orar e interceder para que Deus lhe ajude a como usar melhor o seu tempo. A importância do tempo, irmãos, principalmente para nós agora, reside no fato de que nós não fomos criados para algo temporal. Deus nos criou para a eternidade, tá? Então, lá no Jardim do Éden, antes do pecado entrar no mundo, Deus nos criou para ter relacionamentos eternos, para ter comunhão eterna. O nosso corpo foi criado de uma forma que Deus qualificou ele para a eternidade, e a nossa alma também. O que acontece? O problema ali, que nós fomos criados à imagem de Deus para viver eternamente, o problema é quando o pecado entra no mundo. Deus havia dito para o homem, né? A partir do momento que se vocês desobedecerem a minha palavra, vocês irão morrer. Quando o homem e a mulher pecam contra Deus, aquilo que era eterno passa agora a ser passageiro. O seu corpo que era eterno, agora é passageiro. O tempo que ele podia desfrutar eternamente, agora não é mais. Ele que não foi feito para a morte, agora vai ter que se acostumar com algo que não foi feito para ele. Então nós, apesar da nossa vida, nós não estamos acostumados com a morte. Ninguém está acostumado com a morte. Para nós, tempo significa vida. Quando alguém quer mais tempo, aquela pessoa quer mais vida. Quando alguém acha que desperdiçou o seu tempo, ela desperdiçou a sua vida. Quando alguém está passando por um momento muito tedioso no trabalho, quando ele quer gastar o seu tempo, o que ele diz? Eu quero matar aquele tempo. Quero matar o tempo. Por quê? Porque o tempo agora, a partir do momento que o pecado entrou, o cronômetro da nossa vida foi apertado. Agora todos nós temos um tempo que vai passar. Não tínhamos isso. Para nós, meu amigo, nossa conversa era eterna, não é? Tem pessoas que a gente gostaria de passar o tempo inteiro com ela. Mas isso não acontece mais nesse lado da eternidade. Quando o pecado entrou no mundo, agora todos nós temos um cronômetro. A partir do momento que Adão e Eva comeram do fruto, o cronômetro foi apertado por causa do pecado. E esse corpo infectado que nós temos precisa morrer, precisa ceder. E a nossa alma, que é eterna, precisa ser resgatada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, a maneira como nós usamos nosso tempo é de grande importância, pelo fato de que nós não fomos criados para esse lado da eternidade. Então, esse lado da eternidade tem cronômetro, tem tempo.
E esse tempo ele é valioso. Ele é muito valioso por 3 razões. Primeiro, você não pode recuperar o tempo. Você pode recuperar seu dinheiro perdido. Se você perdeu um dinheiro, você pode recuperar. Você pode recuperar um celular que foi roubado. Você pode recuperar um vestido que ficou esquecido em algum lugar. Ou então, se suas roupas sujarem ou rasgarem, você pode comprar outro. Você pode recuperar essas coisas, mas você não pode fazer isso com o seu tempo. Seu tempo passou. Ainda que você fosse o homem mais rico do planeta, você não vai comprar mais tempo. Seu tempo passou. Houve alguém que disse, se eu não me engano foi o John Wesley pregando sobre o uso do tempo. Ele disse que os ladrões de tempo são piores do que os ladrões de bens. Porque se alguém lhe roubar os seus bens materiais, você pode conquistar de volta. Mas se alguém roubou o seu tempo, acabou. Você não pode recuperar aquele tempo. Aquele tempo se foi. Aquele tempo se foi perdido. Então, aquilo que não tem como ser recuperado é valioso. Em segundo lugar, além de ser valioso, esse tempo que nós temos é curto. Muito curto. Olha o que o salmista diz. Agora alguém pode fazer a leitura, versículo 10. Salmo 90, verso 10. Olha isso. Esse tempo que nós temos, ele é curto e curtíssimo. Ele colocou aqui 70 anos. Ele disse ainda não é dos melhores. Alguns chegam lá pela força da sua natureza, mas quando chegam lá é canseira e enfado. 70 anos. O tempo que nós temos, irmãos, é muito curto. Billy Graham, quando ele estava pregando numa conferência, ele já tinha mais de 80 anos, né? E aí perguntaram para o Billy Graham: você que está se aposentando do ministério, qual seria a mensagem que você deixaria para todos nós? E aí o Billy Graham respondeu o seguinte: a mensagem que eu deixaria para vocês é sobre a brevidade da vida. A vida é muito breve. Parece que eu comecei meu ministério há pouco tempo e agora eu já estou me aposentando. Já são mais de 80 anos de idade que ele tem. A brevidade da vida. O nosso tempo, ele passa rápido. Olha, nós já estamos na metade de 2025. O que significa que 2050 está mais perto do que os anos 2000. Já parou para pensar nisso? Você está mais perto de 2050 do que do ano 2000. O tempo passa. Nossas crianças estão andando, alguns já estão crescidos, outros já estão casando e tendo seus próprios filhos. E o tempo está voando. E os jovens, às vezes a gente não percebe isso. Mas olha, eu acho que todo mundo aqui que já nasceu nos anos 90, anos 80, olha para a geração de 2000 e pensa: meu Deus, esse pessoal já está trabalhando, já está tendo filhos. Olha aí, o pessoal que nasceu no ano 2000 já tem mais de 20 anos de idade. E para nós é a coisa mais estranha do mundo, mas significa que você tem mais de 20 anos ainda. Entendeu? O nosso tempo, ele é curto. E quanto mais curto você tem de alguma coisa, mais valioso ele é. Pode falar, irmão Paulo. Nunca tinha associado, assim, não de forma consciente, né? A história do tempo como uma consequência do pecado original, né? De forma consciente, nunca tinha feito essa associação. E realmente é uma coisa, talvez é a consequência mais grave, e é onde talvez o Satanás mais ataca a gente, porque, por exemplo, os crentes sempre vão dizer, né? Ah, deixa para amanhã. Ele entende que ser crente é bom, entende que o evangelho é bom, mas ele deixa para amanhã, como se o amanhã estivesse aqui, né? Fundamento, né? E aí eu lembrei da música lá daquela banda famosa, né? Do Legião Urbana, quando eles dizem, né? Nós somos jovens e temos todo o tempo do mundo. Jeito que dá conta, né? E agora eu estava lembrando disso. E essa realmente é a ilusão da juventude. É achar que tem todo o tempo do mundo, né? E quando você lê lá em Salmos, também tem uma palavra de Deus, a consequência do tempo é alcançar um coração sábio. Então, é o que eu faço com o meu tempo que vai me tornar sábio. É fazer escolhas corretas de lidar com as consequências, né? Realmente é uma coisa bem mais séria do que a gente pensa. Exatamente. Essa ideia que você falou, né? Vocês podem prestar atenção que quando o apóstolo Paulo diz para os jovens aproveitarem sua juventude para servir o Senhor, no lugar dos irmãos que estão casados, ele diz para que os jovens não tenham distrações, né? Não tenham com que se preocupar, porque um pai de família tem que cuidar da família, da casa, etc. E aí o que acontece? Satanás, ele age justamente nisso. Aqueles que estão casados estão
precisando lidar com as famílias, em vez dos jovens aproveitarem esse momento que não estão distraídos, Satanás usa o tempo deles para distrair os jovens, né? Então, eles ficam não casados, mas ainda não livres, sem distrações, continuam com distrações. Esse é o brilho do mundanismo, né? Em terceiro lugar, entra justamente o que a Paulo falou, no sentido de que o nosso tempo, além dele ser não recuperável, além dele ser curto, ele passa sem nós sabermos quando isso vai acontecer. Nós não sabemos quanto tempo nós temos, não sabemos. Aí é que está a grande questão. A gente jamais imagina, a gente não se planeja para morrer hoje, ou para morrer amanhã. Pelo contrário, nossos planos são de muito tempo para frente. Mas o que nós encontramos na Bíblia é justamente o fato de que nós não sabemos quanto tempo nós temos. Não sabemos. Esse final de semana para mim foi bem estranho nesse aspecto, porque quando a gente chegou em Tianguá, no sábado, né? Quando a gente chegou em Tianguá, sábado à tarde, eu fiquei sabendo do falecimento de um irmão, pastor reverendo, né? Felipe Soares, que é pastor da Igreja Batista Reformada de Santa Luzia, né? E esse pastor, ele trabalhou com a gente na nossa revista puritana, ele estava reformando a sua igreja, no sentido teológico da palavra. Ele tem um filho de 5 meses que precisa de ajuda médica e tudo mais, e de repente, ele morreu num acidente trágico, um acidente doméstico. Pegou todo mundo de surpresa, né? Pegou aqueles que são conhecidos, amigos, pegou sua família, pegou sua igreja de surpresa. Sua igreja não tem outro pastor. Ele estava formando um jovem que estava no seminário. E a igreja tem que lidar com luto e já com alguém para tomar a frente da igreja, que eles não têm como. Né? Um pastor relativamente jovem ainda, com muitos planos, que trabalhou com a gente, que morre num trágico acidente doméstico. E quando nós chegamos de Tianguá, no domingo à noite, nós recebemos a notícia do pastor John MacArthur. Isso também me pegou de surpresa, porque eu estava falando com a Paulo no sábado ainda, que há poucas semanas atrás o John MacArthur, ele falou publicamente que passou por uma sessão com o seu médico, ele tinha passado por uma cirurgia do pulmão, ele passou por 3 procedimentos cardíacos e agora ele estava recuperado, bem. E ele disse que o seu médico garantiu que o coração dele estava no auge daquela década, estava no melhor estado. E ele estava pronto para retornar ao seu ministério público. E então ele contraiu pneumonia e faleceu. São coisas que ninguém planeja, ninguém percebe. A morte vem para jovens, para adultos e de uma forma muito rápida. Nós não sabemos quanto tempo nós temos. Essa é a grande verdade. Não sabemos quanto tempo nós temos. O J.C. Wiley, escrevendo sobre Tito 2 para os jovens, olha o que ele disse. O pastor J.C. Wiley, ele falou o seguinte: a morte e o julgamento estão diante dos jovens, assim como de todo mundo, mas quase todos eles parecem esquecer-se disso. Jovem, está-lhe ordenado morrer uma só vez. Não importa o quanto você esteja saudável e forte agora, o dia de sua morte talvez esteja muito próximo. Tenho visto a enfermidade atingir jovens e velhos. Tenho feito funerais de jovens e de idosos. Nos cemitérios eu leio nomes de pessoas da mesma idade que a sua. Tenho lido que, com exceção da infância e da velhice, morrem mais pessoas entre os 13 e 23 anos que em qualquer outra fase da vida. Mesmo assim, você vive como se estivesse certo no momento de que jamais morrerá. E nós sabemos pela experiência que isso não é verdade, né? Nós temos pouco tempo. Jovens, vocês têm pouco tempo. Vocês têm um tempo que vocês não sabem quanto tempo tem. E esse recurso é muito valioso. Você não pode desperdiçar o tempo que vocês têm, porque vocês não sabem quanto lhe resta, tá? Existem algumas pessoas, biblicamente falando, que são tolas no uso do tempo. Provérbios falam muito dos preguiçosos, né? Aqueles que não fazem nada, não ocupam o seu tempo com nada, são ociosos, são preguiçosos, postergam as coisas para depois. Eles esbanjam o tempo, que é ouro, como se fosse qualquer coisa. Ainda tem aqueles que eles preferem matar o tempo, acham que o tempo é um estorvo, é um obstáculo. Eles têm tempo demais, têm tempo de sobra, e para eles é um absurdo. Então eles querem matar esse tempo. E como Judas, eles jogam essas moedas de ouro no templo, e quanto mal sabem que estão correndo para a forca, porque eles não sabem quanto tempo tem. Nós temos pouquíssimo tempo. Você não pode desperdiçar a sua juventude sem fazer absolutamente nada.
sendo alguém preguiçoso, postergando as coisas para depois, para amanhã, sem leitura, sem oração, sem estudo, sem trabalho. Você que é um estudante, seu trabalho principal agora é estudar. E se você não consegue fazer isso, nem mesmo se dedicar para tirar boas notas na escola, o que você está fazendo com o uso do seu tempo? Esse tempo que para você não é nada, ele vai contar na eternidade como aquilo de mais valioso que você tem. E ele pode ser tão curto que antes de eu terminar essa mensagem, a morte pode chegar a qualquer um de nós. E você precisa não desperdiçar o seu tempo. Você precisa ter consciência disso. Pior são aqueles que usam o seu tempo para praticarem o pecado e praticarem o mal. E aqui não falo dos crentes apenas, mas principalmente dos ímpios, que a Bíblia diz que o homem maligno, ele enche ao seu coração e à sua mente de perversidade. Ele planeja como fazer o mal. Ele dorme pensando em como praticar aquilo que é maléfico. Olha como eles estão usando o tempo, que forma assombrosa de usar o tempo, não é? Eles estão usando aquilo que é precioso como sendo um veneno mortal sobre eles mesmos. A maneira como eles usam cada hora de forma pecaminosa é uma pá de terra sobre o seu próprio corpo. Ele é uma criança brincando no precipício da eternidade. E os ventos sopram e ele vai cair. Ele vai cair no precipício. E Deus não prometeu tirá-lo de lá. Não prometeu. Nenhum de nós aqui tem promessa que sobreviveremos até amanhã. Não sabemos. A única coisa que nos guarda da morte é a pura vontade de Deus. Não é o meu compromisso, minha agenda, meus afazeres. Não é porque eu estou agendado para pregar domingo ou para pregar próxima semana. A agenda não é nada para Deus. Você não tem um tempo de uma forma que você administra. Não é. Deus, ele pode tirar a nossa vida a qualquer momento. E nada, e nenhuma promessa, nada na Bíblia impede ele de fazer aqui e agora. Eu saí sábado de manhã orando a Deus pensando, Senhor, talvez eu não volte para minha casa, para minha família. E eu já orei pela minha esposa e orei pelo meu filho. Os irmãos de perto sabem que eu penso muito na morte, né? E às vezes em algumas formas de morrer também. Mas o que acontece? Eu orei e pensei, Senhor, se eu morrer, como fica a minha esposa? Como fica o meu filho? Como é que vai ser a criação deles? E eu pensei, eu não quero que isso aconteça, eu oro para que você tenha misericórdia de mim. E aí quando eu fiquei sabendo da morte do pastor Filipe Soares, com um filho de 5 meses de idade, precisando de atendimento médico, com uma filha autista e a sua esposa viúva, eu pensei, Senhor, nenhum dos meus planos ou projetos é suficiente para parar o golpe da tua providência. Era melhor eu ter morrido do que ele ter morrido. Eu pensei dessa forma. E nada que nós possamos fazer pode parar o golpe da providência quando ela vier. Por isso, use o seu tempo, que homens, pastores, líderes e outros não podem usar mais. Esses homens que pregamos passaram, morreram, se foram. Use o tempo de vocês, não desperdicem o ouro, que vocês não sabem quanto tem. Não desperdicem o tempo. Terceiro lugar, outras pessoas que desperdiçam o tempo são aqueles que usam ele apenas para motivos terrenos. Usam o tempo apenas para as coisas daqui e agora. Trocam o pão da vida pelo pão da mesa. Poderiam manter as duas coisas, mas eles trocam. Trocam a comunhão com Deus com os afazeres do mundo. Pessoas que focam no ornamento exterior de joias e vestidos caros, em vez do ornamento interior, as obras de uma mulher piedosa. Que focam naquilo que é passageiro, que é efêmero, que são coisas boas, mas não são as melhores. Você foi criado para uma eternidade. Então, ainda que você use seu tempo para as coisas terrenos, não trabalhe apenas pela comida que perece, mas pela que permanece. É assim que Deus quer que vocês, jovens, vocês, irmãos, usem o tempo de vocês. Então, essa é a consciência do tempo que é valioso para cada um de nós. Para cada um de nós. Aí vem o segundo lugar, que é a segunda coisa que eu quero falar para os irmãos. Segundo, infunda a eternidade naquilo que é passageiro. Infunda a eternidade naquilo que é passageiro. Por quê? Quando eu estudei para dessa doutrina, a maioria dos comentários e sermões que eu ouvi dizia, jovem, leia a Bíblia, jovem, ore, jovem, foque na igreja. E o que a gente faz com o tempo fora da igreja? Esse tempo é desperdiçado? Quer dizer que o meu tempo de trabalho é desperdiçado? Quer dizer que o meu tempo só pode ser aproveitado se for dentro da igreja? Não.
Nós não podemos falar do uso do tempo apenas a um aspecto de culto. Nós temos que lembrar que nós somos criados para glorificar a Deus em tudo. Vamos abrir em Tiago 4? Vamos fazer a leitura do versículo 13 até o versículo de número 16. Tiago 4, do 13 ao 16. Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece no instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês são orgulho das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que não sabe que deve fazer o bem, não faz, e isso está pecando. Olha isso. Nós temos duas imagens que Tiago pinta para nós aqui, tá? A primeira imagem que ele pinta são de pessoas que estão trabalhando, estão usando o seu tempo para trabalhar, mas elas ignoram completamente Deus e a eternidade. Completamente. Eles falam, né, como ele disse, hoje ou amanhã, ou seja, eles acham que pode escolher o tempo deles. Eles acham que pode ser hoje ou pode ser amanhã. Iremos a tal cidade, eles acham que pode escolher até a cidade que eles vão. Continua, lá passaremos um ano, eles acham que pode escolher o tempo que ele vai passar lá. Compraremos e venderemos, eles acham que pode escolher até aquilo que ele vai fazer, e teremos um ganho. Porque vós não sabeis o que trará o amanhã. Porquanto o que é a vossa vida? É apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Como é que você desperdiça o seu tempo no trabalho? É quando você exclui Deus do trabalho. É isso que eles estavam fazendo. Esses homens estavam planejando a sua vida em torno do trabalho. O trabalho, eles achavam, excluindo a pessoa de Deus, excluindo uma perspectiva da eternidade, eles utilizavam o seu trabalho apenas para um proveito próprio, sem pensar à luz da eternidade. Se você fizer isso, meu irmão, você está desperdiçando o seu tempo de trabalho. Veja, a vida cristã, ela não é só leitura bíblica e oração. Trabalhar faz parte daquilo pela qual Deus nos chamou. A dificuldade aqui, e aí eu posso citar um puritano, se eu não me engano foi John Owen. John Owen disse o seguinte: o trabalho da santidade não é se excluir de todas as atividades, mas é difundir devoção em cada uma delas. Não é se excluir do trabalho das atividades, é colocar devoção em cada uma delas, é fazer cada uma delas para Deus. Quando você trabalha e você esquece de Deus, sem uma perspectiva de por que você está trabalhando, para que você está trabalhando, em que sentido a vida espiritual tem a ver com o seu trabalho, você está desperdiçando o seu trabalho. Você está planejando o seu trabalho sem envolver Deus. Como é que você se envolve Deus então? É parando de trabalhar? É parando de planejar? Já que ninguém sabe o dia de amanhã, então vamos parar de planejar o que é que nós vamos fazer com o nosso próximo salário, não é isso? Tiago diz, não, tudo bem planejar, mas numa perspectiva de Deus. Olha como é que ele continua, o verso 15. Porque isso é o que devia dizer: se o Senhor quiser, haveremos de viver e faremos isso ou aquilo. Ou seja, eu tenho meus planos, tenho meus projetos, eu quero trabalhar, mas eu sei que a minha vida está debaixo da soberania de Deus. Eu sei que é Deus que dirige os meus passos, Ele que abre as portas de emprego, é Ele que faz o nosso empreendimento. Se você é um empreendedor, é Deus que faz o empreendimento florescer. Nós jogamos as redes, como o apóstolo Pedro, naquela manhã, depois de pescar a noite toda, não ter conseguido nada. Nós jogamos as redes, mas é Deus quem coloca o peixe lá dentro. É Ele que provê os clientes, a clientela. Isso é uma obra de Deus. Onde? Na igreja? Não. No meu trabalho, no dia a dia. Porque o nosso Deus é um Deus que trabalha. E nós somos criados para trabalhar. Não por causa do castigo do pecado, mas por causa do caráter de Deus. Porque nós somos criados à imagem de um Deus que trabalha. Se nós fomos criados à imagem dele, então nós podemos trabalhar para a sua glória. E o nosso trabalho não é em vão. Pelo contrário, nós glorificaremos a Deus no serviço ao próximo. Quando você trabalha para servir alguém, para solucionar um problema, para resolver uma necessidade, você está servindo alguém.
Você não trabalha só por causa do dinheiro. Lembra-se do que o Senhor Jesus falou. Não é o dinheiro que é digno do seu trabalho. Não é que o dinheiro é tão importante que você vai se matar de trabalhar para ter dinheiro. Não é. É o trabalhador que é digno do seu salário. É o seu trabalho feito que as pessoas pagam por ele. O que dignifica o homem não é o dinheiro que ele recebe, é o trabalho que ele faz. E se você não tiver uma perspectiva correta do trabalho, para você o trabalho vai ser um fardo. Não vai ser um serviço a Deus, vai ser um serviço ao patrão. Não vai ser para a glória de Deus, vai ser para o seu cansaço. Não vai ser para servir o próximo, vai ser para se chatear quando o cliente vir, porque você não quer atendê-lo. Você precisa de uma perspectiva de Deus, como o Tiago trouxe aqui. Porque se você não tiver essa perspectiva, você vai trabalhar em vão. Você vai lamentar, você vai murmurar, você vai se entristecer, o trabalho vai ser um fardo. Em vez de você glorificar a Deus, você vai glorificar o seu dinheiro. Porque você passa tudo aquilo como murmuração só para ter o dinheiro. Mas eu não vou falar mais sobre isso, porque a última classe de pessoa de Paulo em Tito 2 são os trabalhadores. E aí a gente vai desenvolver isso melhor lá. Tá? Aqueles que estudam a mesma coisa. Então, como é que você infunde a eternidade? Coloque Deus naquilo que você faz. Foi o que nós lemos hoje em Provérbios 16, não é? Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Então, é assim que você usa o seu trabalho. Agora vamos abrir em Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5. Nós falamos aqui sobre infundir a nossa eternidade em atividades necessárias, como o trabalho. Agora vamos falar sobre infundir a eternidade em atividades recreativas, que nós costumamos chamar de passatempo, né? Nosso lazer, nosso passatempo. Eclesiastes 5, vamos ler do versículo 18 ao 20. Agora vamos aprender como aproveitar o tempo da nossa recreação para a eternidade. Quem achou pode ler. Eclesiastes 5, 18 ao 20. Desde que eu vi, boa e bela coisa é comer, beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com quem se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Olha isso, irmãos. O livro de Eclesiastes, ele traz duas perspectivas sobre a vida, tá? Primeira perspectiva é a vida debaixo do sol, onde Deus não está envolvido, onde a pessoa vive sem pensar em Deus. Nesse sentido, Salomão diz que você levar uma vida terrena sem pensar em Deus, você vai cair numa depressão, porque o seu trabalho vai ser vão, o seu suor vai ser vão, o seu conhecimento vai ser em vão. Da mesma forma que um sábio morre, um tolo também morre. Tudo vai ser inútil. Se você levar uma vida apenas debaixo do sol, com essa perspectiva, tudo vai ser inútil para você. Agora, se você colocar Deus em perspectiva, aí Salomão disse que até o gozar da vida, até o aproveitar, você não vai estar trabalhando, não vai estar estudando, você simplesmente vai estar se recreando, você vai estar comendo, você vai estar bebendo, você vai estar num banquete. Até o fato de você aproveitar a sua vida é um dom de Deus e é para a glória de Deus. A maneira como ele coloca isso é interessante, porque se aproveitar a vida é um dom de Deus, significa que muitas pessoas não conseguem aproveitar a vida se Deus não lhes der o dom para isso. Elas têm banquetes? Têm, mas não aproveitam o banquete que tem. Tem dinheiro? Tem, mas não conseguem aproveitar o dinheiro que tem. Elas não encontram satisfação, não encontram alegria no conhecimento, não encontram alegria no estudar, no trabalhar, no dinheiro que possui, na riqueza, na mansão. Não encontram. É o caso de ricos que nós encontramos aí, que não sabem o que fazer da sua vida, não tem sentido a sua vida. Eu coloquei recentemente uma postagem do Jim Kelly, né? Jim Kelly é muito conhecido, os irmãos conhecem. E ele passou por muitos problemas em relação ao sentido da vida. E ele colocou uma frase que eu compartilhei. E essa frase que ele colocou do Jim Kelly foi o seguinte. Ele falou: eu gostaria que todas as pessoas do mundo fossem famosas, pelo menos um dia da sua vida,
para perceber que isso não é a resposta. Não é a resposta da vida. Pode ser famoso, você não vai encontrar satisfação. E aí as pessoas no comentário dizendo, bom, tendo dinheiro falando isso é muito fácil. Mas não é. Ele entendeu o problema de viver a vida debaixo do sol. Então, o que significa esse texto? Significa, irmãos, que nós podemos usar o nosso lazer e a nossa recreação para glorificar a Deus, para viver para a glória de Deus também, se tivermos uma perspectiva eterna sobre esse assunto. Como assim, irmãos? Ele vai dizer, olha o versículo de número 19. E a todo homem também, a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção, gozar do seu trabalho. Isto é dádiva de Deus. Deus pode conceder você esse momento, ter o prazer desse momento, se você tiver uma perspectiva de que isso é um dom de Deus. Quer um exemplo? Você pega um grupo de ímpios. Eu, quando era ímpio, a gente costumava fazer, junto com meus amigos, uma grande roda para jogar Uno, né? Eu jogava muito Uno nessa época, nesse período. Tinha muitas pessoas, a gente jogava bastante. E depois que eu me converti, eu já tive o prazer de jogar Uno com os irmãos também. Eu lhe garanto que a diferença é fundamental. Você não se satisfaz jogando Uno com os ímpios, quando você é ímpio. Aquilo vai acabar, vai passar e passou. Você aproveitou o seu tempo e acabou. Agora com os cristãos não. Existe uma nota de comunhão. Existe uma nota de aqui está a igreja de Cristo. Existe uma nota de prazer na amizade que você tem com outros cristãos, com outros irmãos. Existe uma nota da eternidade. Quando você sai com a sua família e você pode desfrutar daquilo que o seu dinheiro pode adquirir, como Deus disse aqui na sua palavra, para comer e beber e aproveitar a vida, você pode agradecer a Deus por aquilo. Você pode louvar a Deus pela saúde da sua família. E aquilo que você está fazendo não é em vão. Não é tempo perdido. É um tempo de qualidade para a glória de Deus, para exaltar a Deus. Quando os jovens conseguem esse momento de comunhão com outros jovens, isso não é tempo perdido. Quando ele tem em vista a perspectiva de Deus e da comunhão entre a igreja, ele pode jogar Uno para a glória de Deus, porque ele está desfrutando da comunhão dos santos. Olha que maravilha. É um momento de prazer e deleite espiritual na forma como eles jogam. Olha que coisa incomum de se dizer. Esse momento não é um tempo perdido, por isso o termo passatempo é mais utilizado pelos ímpios mesmo. Para nós não. Para nós chamamos de comunhão. É um tempo de comunhão que nós temos uns com os outros. Assim, quando você tem essa perspectiva, você infunde a eternidade em momentos passageiros, que à primeira vista é trivial, mas na verdade não é. É o momento de aproveitar aquilo para a glória de Deus. Para a gente terminar então, vamos para Provérbios capítulo 9, e aqui a gente termina. Provérbios 9, verso 10 ao 12, quem achou pode ler. O 12. Porque com isso multiplicarão os seus dias, e aumentarão os anos de sua vida. Se você é sábio para se ver. Se é zombador, só você sofrerá consequências. Olha isso. Mais uma vez a ideia de sabedoria, de prudência, e ele fala o seguinte: jovens, se vocês forem prudentes, isso vai ser bom para vocês. Vocês vão aumentar ou aproveitar o dia, a vida de vocês. Se vocês forem prudentes, se vocês forem sábios, tá? O que eu recomendo para você? Eu vou terminar a mensagem, claro. Eu recomendo que você procure saber melhor, talvez lendo um livro, onde você consiga ter uma visão maior de como usar bem o seu tempo. Talvez você tenha que aprender a colocar prioridades na sua vida. A melhor forma de você organizar a sua vida é colocando aquilo que é prioritário. O que é prioridade na sua vida? Dentro dos seus relacionamentos, nós sabemos, a primeira coisa que tem que estar na vida de um jovem é o seu relacionamento com Deus, sua leitura bíblica, sua vida de oração. Esse é aquilo que você tem que dedicar o seu tempo. Depois disso, seus relacionamentos com a igreja, com amigos cristãos. Depois, seu relacionamento familiar, com seus amigos fora da igreja. Você tem que olhar a sua vocação. Se você está estudando, estude esse momento. Esse é o momento de estudar.
Porque depois, para você trabalhar e estudar, alguns irmãos sabem que não é fácil. Agora é tempo de vocês estudarem, porque vocês vão ter esse tempo passando, e é o momento de aproveitar esse tempo. A mesma coisa em relação ao trabalho, aquilo que a Paulo falou antes, né? O que você vai ser no futuro depende do tempo que você usa agora. De como é que você vai usar o tempo agora, é como você vai aumentar os seus dias, para ser um bom profissional no futuro, para ser um pastor no futuro, um pregador da palavra, para ser um professor. Você vai ter que estudar isso agora, de acordo com o uso do seu tempo agora. Esse é o tempo que você tem. Agora, estabeleça suas prioridades. Coloque uma lista. Eu tenho um aplicativo que toda manhã eu coloco meus afazeres durante o dia. Você pode fazer isso também. Coloque no papel o que você tem que fazer naquele dia. Com quem você tem que usar o seu tempo. Quais são suas prioridades? Na leitura bíblica, na oração, na família, nos estudos, no trabalho. Como é que você pode usar? Você precisa ir para a prática, para que você possa colocar todas essas coisas. Estabeleça alguns limites. Não durma demais. Tente acordar cedo. É difícil? Pode ser difícil. Mas tente acordar cedo. Já falei para os que estão casados, né? Mas os solteiros não têm essas mesmas preocupações. Use o tempo que você tem livre quando a sua casa estiver dormindo. É o tempo de refletir, parar para pensar, analisar, estudar, ler um bom livro, usar o seu tempo. Combata ou coloque limite nas recreações. Ter lazer é bom. Usar o tempo para se divertir é maravilhoso. Pode ser usado para a glória de Deus, mas coloque limite. Você gasta mais tempo se divertindo nas recreações do que tendo prazer em responsabilidades e deveres, ou até mesmo na lei do Senhor. Ou às vezes você chama de prazer e alegria apenas o seu momento de diversão, e os outros momentos não são momentos de prazer e alegria. Como por exemplo, o culto não é prazeroso, né? Então você prefere passar o culto, porque agora você vai ter um tempo livre. E tempo livre é sinal de diversão, porque se tivesse culto naquele dia, se tivesse o estudo dos homens e das mulheres naquele dia, não seria momento de alegria, né? Você tem mais prazer na sexta-feira de folga ou na sexta-feira que tem estudo dos homens e das mulheres? Lembra que o quarto mandamento sobre o dia do Senhor fala o seguinte: lembra-te do dia do Senhor para o guardar. A ideia de lembrar ali é no sentido de se prepara. É como, por exemplo, o adolescente que vai fazer prova na escola e o pai e a mãe chegam para ele e dizem: ó, lembra que você vai ter prova. Ou seja, se prepare para aquela prova. Lembra que você vai ter que pregar no domingo. Aí você se prepara para a pregação. Quando Deus diz, lembra-te do dia do culto, do dia do Senhor, o objetivo é, se prepare bem para aquele momento. Aquele é o momento do seu dia. Se prepare bem para aquele momento. Use o tempo do domingo para descanso. Deus disse para você descansar no dia do Senhor. Às vezes você aumenta e coloca todas as outras parafernálias no dia do Senhor. É o tempo que você mais gasta se cansando. Tem pessoas que dizem que o domingo é o tempo mais cansativo delas. Mas por quê? Esse deveria ser o dia que você deveria descansar do seu trabalho, da sua rotina, para ter prazer e estar pronto para o dia do Senhor. Você não está descansando. Talvez você quer uma folga porque você não está guardando o dia do Senhor. Então você prefere uma folga na semana, porque em vez de você estar descansando no domingo, você fica à mercê do calendário nacional, esperando uma folga para descansar. Você deveria descansar toda semana, todo domingo, no dia do Senhor. Deveria ser seu descanso. Mas você é teimoso, você usa esse tempo para outras coisas. Usa esse tempo para descansar. Não é pecado descansar, pelo contrário, é assim que você se prepara para estar pronto no dia do culto, no dia do culto público. É um tempo que você tem para ler a Bíblia mais, para ler um livro diferente, para visitar alguém. É um dia que você pode usar para a glória de Deus. Amém? Vamos concluir então, irmãos. Eu sei que tudo que eu falei aqui não é fácil nem para mim que estou falando. Eu desperdiço meu tempo. Todos nós desperdiçamos nosso tempo. Nas redes sociais, principalmente hoje em dia, né? Há 12 anos atrás o John Piper dizia que o Facebook vai ser usado na eternidade para dizer que você tinha tempo, mas não usou. Isso há 12 anos atrás. Hoje em dia tem tudo, né? Tem Instagram, Facebook, Kawaii, TikTok. Vão dizendo aí vocês que usam as redes sociais. Nós, né? Todos nós usamos. Olha quanto tempo nós desperdiçamos em relação a isso. Desperdiçamos nossos pensamentos e palavras. Mas Jesus Cristo redimiu o nosso tempo. Ele aproveitou o tempo em nosso lugar. Nunca ele desperdiçou o tempo. Numa palavra errada, num pensamento errado,
desperdiçou o seu tempo até a morte de cruz. Para quê? Para salvar pecadores que desperdiçam o tempo como nós. Nós que desperdiçamos nosso tempo no mundo, Cristo pagou por aquele tempo. Você que desperdiçou o seu tempo hoje, Cristo pagou esse tempo por você. Então, confie nele, não na forma como você usa o seu tempo. E se você ainda não é um cristão, você está perdendo o seu tempo. Entregue sua vida a Jesus, para que Ele redima esse tempo que você tem perdido. Para que então, esse tempo passageiro e temporário, finda-se no nosso sepulcro, e nós possamos ressuscitar corpo e alma para a eternidade, para o tempo que não acaba e que vale a pena cada segundo. Amém? Vamos orar.